dizer se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer? A você, meu irmão, você, minha irmã, você que está sintonizado aqui no canal 99 da NET, a sua TV Itapê. Seja muito bem-vindo, começando mais um programa Trupe do Verbo. Eu sou o padre André Luiz Garcia, pároco da paróquia de Sarapuí, paróquia Nossa Senhora das Dores. Estou aqui substituindo o nosso querido padre Sirlei, que não pôde estar aqui conosco, mas com certeza no próximo programa, padre Sirlei estará de volta aqui no Trupe do Verbo. E hoje, nesta terça-feira, nesta noite de terça-feira, quero abraçar com muito carinho cada um de vocês que estão sintonizados aqui com a gente. Você que está nos assistindo através da TV a cabo, você que está nos assistindo online também, através do site aqui da TV Itapê. O nosso muito obrigado, viu? Obrigado por você estar sintonizado aqui com a gente, porque esse programa, ele é feito para a sua família, é feita para a nossa família. E por falar em família, o tema que nós vamos abordar aqui hoje no nosso programa é justamente relacionado à família. Esta instituição divina tão importante, célula máter da sociedade, onde através dela nós nos formamos, nós crescemos, recebemos as primeiras instruções cristãs da nossa vida e, sem dúvida nenhuma, a família é o nosso porto seguro. É na família que nós vamos encontrar apoio, é na família que nós vamos encontrar forças para a nossa caminhada. Mais do que a nossa família de sangue, nós também contemplamos e amamos a nossa família, igreja, a família de Jesus Cristo, que através do nosso batismo nos faz todos irmãos e irmãs, participantes da mesma igreja, da Igreja de Cristo, formando esta família de Deus. Então, nós desejamos a vocês que hoje vão participar aqui junto com a gente, vocês que vão rezar junto com a gente, que todos nós possamos ter um bom programa. Nós teremos também uma participação especial aqui hoje, alguém que representa a pastoral familiar aqui na cidade de Itapetininga, e nós vamos debater, vamos conversar, vamos refletir sobre esse tema que diz respeito a todos nós, principalmente nós que somos cristãos, nós que lutamos pelo bem da nossa família, preservamos a nossa família. As famílias hoje tão atacadas, né? Com tantas coisas querendo destruir as nossas famílias, e que se nós não nos unirmos enquanto igreja, enquanto cristãos, nós não nos esforçarmos em proteger as nossas famílias, nós vamos acabar fazendo com que as nossas famílias se percam, como já vem acontecendo, infelizmente, né? Hoje nós vemos com grande tristeza e como igreja, com grande preocupação, as nossas famílias se fragmentando, as nossas famílias se perdendo, o divórcio crescendo cada vez mais, o sacramento do matrimônio desvalorizado e muitas vezes levado como apenas um ato social. Enfim, são N as situações que nós vamos encontrar dentro das nossas famílias, e que se nós não colocarmos Deus como centro das nossas famílias, infelizmente as nossas famílias vão deixar de ser esta família, instituição divina criada pelo próprio Deus, e vai se tornar esse tipo de família que nós vemos hoje, que estão estereotipadas, né, aí na nossa sociedade, como famílias de homossexuais e outras coisas mais, né, que querem
colocar a família ao modo que a sociedade quer. Não. A família é uma instituição divina, tem que ser respeitada como Deus quis. Homem e mulher, né? O homem deixará a sua casa, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne e nada e ninguém poderá separar o que Deus uniu. Esta é a família que Deus sonhou. E não esses estereótipos de família que nós vemos hoje, muitas vezes querendo forçar, né, a sociedade a assumir esta postura de família. Nada contra as pessoas que lutam por esse tipo de família, mas como cristãos, como católicos, nós temos que defender realmente a verdadeira família de Deus, a família, instituição divina que Deus quer que todos nós sejamos e vivamos no nosso dia a dia. Até mesmo para que nós evitemos tantos dissabores, tantas coisas que degradam as nossas famílias, violência, casos de abusos, né? Espancamentos de maridos que espancam as suas esposas, os pais que espancam os seus filhos e outras coisas mais, né? Que vai contribuindo para a destruição da própria sociedade. Porque o quadro de violência que nós vivemos hoje na nossa sociedade, a violência crescente, os menores infratores, enfim, toda essa turbulência que vivemos na sociedade é justamente consequência do desvio de conduta das nossas famílias. Mas tudo isso nós vamos conversar aqui hoje, tudo isso nós vamos debater com certeza à luz da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que nos ilumina é a palavra de Deus que nos orienta. E você está convidado a rezar junto com a gente, a participar junto com a gente, rezando por nós, para que todos aqueles que estejam nos assistindo possam sentir a graça de Deus, possam realmente olhar para a sua família, para a família de Deus, como a instituição mais importante da nossa vida, junto com escola, família e igreja, as três instituições mais importantes na formação de um ser humano, que elas sejam valorizadas e sejam dignificadas como Deus deseja. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, vamos sair cantando com o nosso querido Júnior Mastrandréia, também o Fernando e a nossa irmã, fugiu o nome? A Leandra, que está aqui junto com a gente, vai fazer esse programa acontecer. Então é rapidinho nosso intervalo, já já nós estaremos de volta. Até daqui a pouco. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
queremos que o Espírito Santo desça sobre você, desça sobre todos nós, para que a força de Deus esteja conosco cada vez mais. De modo especial, aqueles que estão fracos, aqueles que estão desnorteados, desesperados, aqueles que estão passando por algum tipo de problema. Que nós nunca nos esqueçamos de nos confiar a esse Espírito que é o próprio amor de Deus em nós. Esse Espírito Santo que nos ilumina e que nos conduz e que nos faz fortes quando nós somos fracos. É esse Espírito Santo de Deus que é capaz de transformar a tristeza em alegria, a dúvida em certeza. Muito obrigado a você que está sintonizado aqui com a gente no canal 99 da sua NET aqui em Itapetininga. Esta é a sua TV Itapê e o programa Trupe do Verbo. Esse é o terceiro programa e quero aqui aproveitar para parabenizar toda a direção dessa emissora, o Benê que produz este programa, todas as pessoas que fazem esse programa acontecer, de forma especial o seu idealizador, Padre Sirlei. Parabéns, é isso que nós precisamos. Precisamos de programas como este para evangelizar, para levar o amor de Deus a todos os corações. A igreja precisa desses espaços para poder mostrar o amor de Deus para todas as pessoas. Então, parabéns a toda a TV Itapê. Júnior Mastrandréia, qual é a boa dessa terça-feira? Pois é, Padre. A boa nova de Deus é que a família é tão importante, mas tão importante, que até Jesus quis nascer de uma delas. Deus, na sua infinita bondade, na sua misericórdia, olhou para a terra e conseguiu achar uma família assim. Já colocando no coração de Nossa Senhora a ternura da mãe. Cada um de nós tem a sua mãe, né? Aquele amor, nosso porto seguro. Deus também olhou a bondade e o labor de José, enxergou nele aquele pai que Jesus tanto precisava. Uma vez eu lia um livro e vi que o autor comentava que os traços fortes de Jesus vinham da educação de José. Quão grande, quão bom é ter família. E essa é a grande boa nova. E eu tenho também mais uma boa nova, Padre, que eu quero dividir com o Senhor. Conta aí. A nossa alegria de estarmos aqui realizando esse programa com o Padre Sirlei, com o Senhor, nosso especial convidado, e com o nosso cenário. Hoje a gente já está estreando. O Senhor está estreando com a gente um novo cenário. Que honra! Que honra! Obrigado, Padre. Lindo esse cenário. Com certeza. A loucura de ser cristão. A loucura de ser cristão. A trupe do Verbo. Claro, a gente tem que estar na companhia dela sempre. Não dá para ir em lugar nenhum se não for na companhia dela. Agradecer você, meu irmão, Vaguinho, lá de Mairinque, Wagner Mota. Agradecer você por essa bênção que você proporcionou e realizou. E como diz aquele slogan da Canção Nova, tamo junto, viu? Tamo junto. Um abraço, Vaguinho. Um abraço para Solange, para toda a família. Um beijo do coração. Um abraço, Vaguinho. Conheço o Vaguinho, né? Um grande abraço para ele. Faz tempo que não o vejo, mas recebe o nosso abraço, o nosso carinho também. E para nós darmos início, então, à nossa conversa, ao nosso bate-papo, à nossa reflexão, nós vamos chamar aqui um convidado nosso, que é o Fábio Arruda Campos. Ele é coordenador da Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora das Estrelas, do setor pré-matrimonial. Então, Fábio, por favor, seja bem-vindo. Alegria tê-lo aqui com a gente. Amém. Por favor, vamos sentar aqui. Muito bem, Fábio. Então, hoje nós estamos aqui, né, falando sobre a família, e é um tema que vocês defendem, trabalham, né, ajudam os nossos cristãos a se encontrarem com Deus a partir da família. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa falando sobre a família, né, o tema família, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência de família. Qual que é a sua experiência de família que você traz até os dias de hoje? Então, Padre, eu venho de uma família católica, né? Minha esposa também. E assim, a gente se conheceu na noite, né? Eu com a minha esposa. E quando Deus tocou no meu coração que eu precisava dar o segundo passo, né? Ele colocou ela em minha vida. E quando
eu pedi ela em namoro, eu estava saindo de um grupo de oração. E nesse grupo de oração eu pedi muito para que Deus, se ela fosse a pessoa certa, que fosse naquela noite, né? E eu pedi ela em namoro, nós começamos a namorar, ficamos noivos, né? Passamos por muita dificuldade, mas graças a Deus, Deus colocou na minha vida uma pessoa abençoada, né? Hoje, já faz 11 anos que estamos juntos, 6 anos de matrimônio, né? E assim, e a gente não deixa de dormir sem um abençoar o outro, né? Eu ouvi uma vez numa missa, onde o padre Valdori, ele falou assim, que a bênção do esposo para com a esposa, ela é muito importante. Às vezes até mais que de um sacerdote, né? Porque eu sou consagrado a ela e ela é consagrada a mim diante de Deus, né? E a gente sempre reza o terço diariamente, né? Mas isso a gente está numa estrada onde isso se faz necessário para nós hoje. A luta é constante, né? Isso, e a gente trabalha com famílias, né? A gente se doa pelas famílias. Só que nessa caminhada que a gente vem lutando, e a gente tem que ter, a gente sempre coloca a mãe, né? Nossa Senhora sempre à frente, né? Ela, hoje na minha casa eu tenho uma imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz. Nós somos consagrados a Nossa Senhora Rainha da Paz. E Deus colocou essa missão para a gente, numa experiência de oração para casais que nós fizemos. Um irmão profetizou na vida da gente que nós íamos trabalhar resgatando famílias, né? E desde então Deus vem colocado missão, vem colocado as famílias na nossa vida, né? Que hoje nós estamos coordenadores paroquianos da Pastoral Familiar na Paróquia Nossa Senhora das Estrelas e estamos coordenadores diocesanos pela Pastoral Familiar na seção pré-matrimônio, né? Onde a gente cuida aí desde o batismo até o altar. Então, e a caminhada é árdua, né? E sem Maria a gente padece, como se diz. Com certeza. Né? E você como membro da Pastoral Familiar, qual a importância dessa pastoral hoje dentro da igreja? Hoje a Pastoral Familiar, eu acho que dentro da igreja, padre, pelo menos na nossa paróquia, ela é como se fosse uma luz para as famílias, né? Então a gente procura sempre dar o exemplo, né? A gente fazer os movimentos, fazer as adorações, né? Hoje o que falta na sociedade é a família que reza unida, né? Às vezes o marido, a esposa é de rezar, mas o marido às vezes não vai à missa, então a gente ainda luta um pouco com esse preconceito, né? E a pastoral familiar é aquela família que reza junto, que reza unida, né? Então a gente dá esse exemplo, leva esse exemplo para as outras famílias, né? E hoje, no mundo de hoje, é uma batalha muito dura, porque a mídia, ela prega a não família, né? Até acho que tem uma música do Padre Zezinho, se não me falha a memória, que diz, né, que a televisão, ela tomou o lugar de Deus nas famílias. Se a gente lembrar das nossas famílias alguns anos atrás, não precisamos ir muito longe, 20 anos, 25, 30 anos no máximo aí atrás, o modo religioso das nossas famílias era totalmente diferente. As nossas famílias rezavam, né? Toda semana tinha terço na família, as famílias sentavam para ler a palavra de Deus, as famílias se visitavam. E depois, com o advento da televisão, ela foi tomando todo espaço, né? Hoje, o centro de uma casa hoje é a televisão, não é? O que antes era somente na sala, hoje é em todos os cômodos. Hoje a gente vai encontrar casas que têm televisão até dentro do banheiro, não é? Quer dizer, as pessoas elas não conseguem mais sobreviver sem estar ligado à televisão. E aquele tempo que ela teria dentro da sua casa, que é o seu santuário, né? Que é o lugar da experiência de Deus, que é a sua igreja doméstica, acaba se transformando muitas vezes num lugar, né, vazio de Deus. Porque pela sua televisão você permite que ali entre imoralidades, entre tanta porcaria, tanto lixo, né, midiático que nós colocamos dentro da nossa casa, e determinadas emissoras de TV, determinados programas são verdadeiras portas do inferno que nós abrimos dentro das nossas casas e que só vai trazer
coisas ruins para as nossas famílias. Então você não acha que os problemas que nós vivemos hoje na nossa família se deve um pouco a isso? As pessoas estão se esquecendo de Deus, estão esquecendo de colocar Deus como centro das suas famílias? Com certeza. Eu vejo na nossa pastoral familiar esse descuido, né? Às vezes a pessoa deixa de participar de uma reunião porque é o último capítulo da novela, deixa de participar de uma reunião porque vai ter jogo, né? E a pastoral familiar na nossa vida, ela tem uma importância muito grande, porque quando nós fizemos a experiência de oração e veio essa profecia, passou 2 semanas e nós fomos à missa e teve o convite para fazer um encontro pelas famílias da pastoral familiar. E eu falei para minha esposa, olha amor, vamos fazer esse encontro? Ela falou, mas nós já acabamos de fazer um encontro, uma experiência com Deus, né? Nossa, foi maravilhosa a experiência. Daí eu falei assim, mas amor, quantas pessoas da nossa família que nos fizeram mal, né? E que a gente tem que rezar por eles, né? Na nossa cabeça ainda a gente tinha que rezar por eles. Então a gente foi nesse encontro onde veio um casal em nossa casa fazer a nossa ficha. E nessa ficha nós colocamos todas essas pessoas que a gente achava que nós precisávamos rezar por eles. E fomos para o encontro, né? O encontro da pastoral ele é 2 dias. Foi o primeiro dia, foi maravilhoso. Nossa, foi a unção total. No segundo dia, né, que tem uma homenagem, aí eu não posso abrir muito porque, né, senão, como se diz, acaba perdendo o segredo, né? Mas um pouquinho do testemunho da gente é esse. Quando a gente recebeu algumas homenagens, né, e que nós começamos a ver que aquelas pessoas que nós colocamos ali para interceder, eram aquelas pessoas que Deus precisava curar as feridas que estavam abertas no nosso coração, né? Então ali, naquele momento, quando a gente recebeu aquela homenagem que a gente achou que nunca ia receber daquelas pessoas, porque a gente estava ali para rezar por elas, né? E elas fizeram coisas tão lindas para nós, ali Deus nos libertou, Deus curou o restinho daquela cicatriz que ainda estava no nosso coração, né? E depois disso, a gente entrou nessa missão com a pastoral familiar, né? E Deus só vem dando graça para nós, né? Hoje, eu agradeço a Deus todos os dias por ter a pastoral familiar na minha vida. Que hoje, sem a pastoral familiar, eu não consigo viver, né? Ou seja, a pastoral familiar, ela ajuda as nossas famílias a colocarem Deus no centro. Deus no centro, em primeiro lugar. Eu sempre falo nos encontros, para um casal que vem pedir aconselhamento para a gente, que nós somos rosas que Deus nos dá para o outro, né? Então, assim, eu sou uma rosa que Deus me deu para minha esposa e ela é uma rosa que Deus deu para mim. Mas sem espinho, né? Sem espinho. Às vezes, eu falo que às vezes os espinhos, se a gente não poda, ele machuca, né? Então, como diz, né, tudo posso, mas nem tudo me é permitido. Então, assim, e eu amo a rosa, mas eu não dou total amor para minha rosa. Eu tenho que amar quem me deu a rosa, né? Porque se eu amo total a rosa, um dia eu posso descuidar, essa rosa pode morrer. Então, primeiro o meu amor, a gente pensa assim, eu com a esposa, o nosso amor pleno é para Deus, né? E depois da rosa a gente cuida, porque se a gente cuida, ela vai ficar sempre bela. Você me faz lembrar o Pequeno Príncipe, né? Torna-te responsável por aqueles que você cativa, né? Então, quer dizer, é quando nós nos tornamos responsáveis uns pelos outros, né? Que a gente consegue ter esta convivência, saber que eu sou importante na vida do outro, como o outro é importante para mim, e que eu sou responsável pela felicidade. Eu, por exemplo, os matrimônios que eu realizo, eu sempre digo isso, né? Que fulano, você não está casando para você ser feliz, mas você está casando para fazer a sua esposa feliz e vice-versa. E essa frase nós escutamos no meu encontro de noivo, onde o pregador falou assim, você, meu irmão, você está casando, mas não para você ser feliz. Você está casando para fazer a sua esposa feliz. Porque você fazendo ela feliz e ela fazendo você feliz, vocês vão viver a felicidade plena. Com certeza. Né? Mas sempre tendo Deus em primeiro lugar. Deus, né, tem que ser o centro. Mas também de nada vai adiantar, né, Fábio, a gente colocar Deus, mas também não rezar, porque precisa da nossa ação. Com certeza. Né? Se nós não agirmos, porque falar de Deus é bonito, é lindo, maravilhoso,
mas para você viver Deus na sua vida, você precisa da oração. E a oração é o que nos dá força para a gente poder lutar, é o nosso alimento, né? A oração, a Eucaristia, quer dizer, são meios que a igreja proporciona a nós cristãos para nos fortalecermos desta graça de Deus, para que a gente possa lutar, porque a vida de um casal, a vida de uma família é uma luta constante, né? Eu sempre digo assim, cada dia a gente tem que matar um leão por dia. Né? Mas se a gente não se abastecer de Deus, se a gente não rezar, não dobrar o joelho, como é que você vai lutar? Você não vai ter força, você vai perder. E na nossa casa, a gente teve esse exemplo, né? Dos meus pais, dos pais da minha esposa. Até peço desculpa dela não estar aqui hoje presente, porque ela está trabalhando, está no hospital. E a gente tem essa batalha diária, né? Hoje, a Pastoral Familiar, a gente está levando os terços na casa das famílias, né? A gente formou um grupo onde toda semana a gente vai levar essa família que reza, né? Trazendo famílias. E graças a Deus, assim, nós começamos com um grupo de 4, hoje nós já estamos num grupo de quase 18, 20 pessoas, né? Que a família reza, daí ela sente aquele gosto, na outra semana ela quer participar. E assim, graças a Deus, esse movimento tá crescendo, né? E é o Santo Rosário, é Nossa Senhora, a gente clama, né, a presença dela no seio da família, da Sagrada Família, que a gente possa, pela Sagrada Família, ter o exemplo na nossa casa. E a pastoral familiar é isso, é a família na presença de Deus todo momento. São motivações como esta, né, que o Fábio está falando aqui, da pastoral familiar. E dentro da nossa igreja, nós temos vários órgãos, né, que têm esta missão dentro da igreja, de realmente resgatar as nossas famílias, valorizar aquilo que de bom as nossas famílias devem preservar, né? A pastoral familiar, nós temos os ECCs, né? Os Encontros de Casais com Cristo, nós temos os EJCs, né? Encontro de Jovens com Cristo, nós temos também a própria Renovação Carismática também, acho que tem um setor que também trabalha com as famílias, né? Quer dizer, é a igreja unindo forças para preservar, né? Porque acho que a grande ordem de batalha hoje para nós, neste mundo que nós vivemos, Fábio, sem dúvida nenhuma, é a preservação das nossas famílias. Porque o mundo está um caos, né? Eu não sei onde é que nós vamos parar, basta você ligar aí os noticiários à noite, é só notícia ruim. É pai que mata filho, filho que mata pai, né? Recentemente nós tivemos esse caso lá em São Paulo, né? Que a gente não quer acreditar que um menino de 13 anos foi capaz de matar o pai, a mãe, os 2 policiais e mais as tias, né, a avó e a tia. Quer dizer, não entra uma coisa dessa na nossa cabeça. E quantas outras situações, quantos outros casos de violências que nós acompanhamos, né, entristecidos e preocupados, que a televisão nos mostra e que revela a nós o caminho que as nossas famílias estão caminhando. Quando eu digo nossas famílias, digo as famílias que estão se afastando de Deus. Que graças a Deus as nossas famílias, aquelas que vivem o seu catolicismo, aquelas que vivem a sua fé, praticando, participando das missas, atuando na igreja, nas pastorais, nos movimentos, essas famílias, graças a Deus, com todos os erros e acertos, com todas as dificuldades que ainda encontram, né? Não é porque nós estamos dentro da igreja, não é porque a nossa família é uma família que reza que nós não temos problemas, né? Muito pelo contrário, temos problemas sim, só que nós resolvemos de outras formas, né? Com serenidade, com paz no coração. Agora, as famílias que estão afastadas de Deus, as famílias que não têm Deus no centro, elas estão cada vez mais se perdendo. E aí entra então a igreja, com esta missão, pastoral familiar, ECC, renovação carismática, os grupos de orações, os grupos de terço dos homens, né? Eu lá na minha paróquia tenho um terço dos homens lá com 140 homens rezando o terço toda terça-feira. Quer dizer, são movimentos que estão aí para preservar, por isso que eu digo, a grande ordem de batalha hoje para a nossa igreja, e o Santo Padre, o Papa Francisco, também ele tem batido muito nessa tecla, é a nossa luta pela defesa da família. Você não acha isso, Fábio? Com certeza. A família, se você tem uma família firmada na fé,
católica, ou fé cristã, né, ou outro tipo, mas como que eu posso dizer, essa vivência na fé da família, os pais dando exemplo para os filhos, né, eu acho que mostrando Jesus, não só no testemunho, mas vivendo esse Jesus, dando esse testemunho em atos, que nem o senhor falou, indo à missa, levando seus filhos à missa. Minha avó sempre falava, né? Leve seu filho na missa, que você não vai resgatar ele quando for mais velho na porta de um presídio. Então, assim, isso eu já tenho exemplo desde casa, né? Acho que eu não sou pai ainda, estou pedindo a graça para Deus que qualquer dia desse Ele me dê essa graça da paternidade, né? Mas eu vejo na nossa pastoral filhos, né, que os pais estão levando as crianças, né? E assim, na nossa pastoral hoje, a gente se viu hoje a gente montou a Pastoral Kids, né? Porque os pais começaram a trazer as crianças e as crianças não tinham com quem ficar. Então ficava ali aleatórias, né? Então nós criamos a Pastoral Kids. Então um casal coordenador na cada reunião, cada encontro, fica responsável em ficar com as crianças, catequizando, dando um ensinamento bíblico, fazendo brincadeiras, né? Legal. E o mais bonito disso é que tem sexta-feira que às vezes o pai não quer ir na pastoral e o filho fala, pai, vamos na pastoral que hoje tem Pastoral Kids. Né? Então as crianças também acabam vindo trazendo arrastando os pais. É esse exemplo. Legal. Né? Mas no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre isso. Nós vamos para mais um intervalo, não saia daí, nós vamos permanecer aqui, vou ficar esperando você aqui, mas nós vamos sair cantando com o Júnior Mastrandréia. Vamos lá. E foi Deus quem deu você pra mim, jamais vou recusar. E foi Deus quem trouxe-nos até aqui, só para confirmar que Deus está em mim. Ele está também em ti, está aqui em nós dois, porque Deus é amor. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Primeiro olhar que eu te consagrei o meu amor, nada vai nos separar, na alegria ou na dor, o mundo não verá nosso amor se acabar. Logo no primeiro olhar, Deus nos casou, escreveu seu nome, o meu, no azul do céu, pra sempre vou te amar. É isso aí, Jesus te ama. Você sabia disso? Nunca duvide do amor de Deus. Não importa se você é pecador, não importa as coisas erradas que você já fez na sua vida, não importa. O que importa é que Deus te ama e Deus quer resgatar a tua vida, Deus quer transformar o seu viver. Mas é preciso que você acolha esse amor, abra o seu coração a esse amor. É o que eu desejo a você, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando aqui pelo canal 99 da sua NET, a TV Itapê. Nosso muito obrigado pela sua audiência e fica aqui um convite para que você convide outras pessoas a assistirem também o nosso programa. Ah, padre, mas não temos TV a cabo. Não tem problema, você pode assistir pela internet. Basta você acessar o nosso site www.tvitap.com.br. Facinho, www.tvitap.com.br. E lá você poderá acessar online o nosso programa. Então fica aí esse convite em forma de apelo, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse programa, para que outras pessoas que não tenham TV a cabo possam também nos assistir, tá bom? Que tal você fazer essa parceria com a gente? Topa?
Legal, então que Deus abençoe você. Obrigado de coração por você nos ajudar a expandir o amor de Deus para as pessoas. Nós estamos aqui hoje conversando sobre o tema família. Estamos com o Fábio Arruda Campos, ele faz parte da equipe de coordenação diocesana da Pastoral Familiar, também é membro e coordenador da Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora das Estrelas aqui de Itapetininga. Especificamente, né, dentro da Pastoral Familiar existem vários ramos, né? Segunda união, noivos e também o que ele faz parte é o pré-matrimonial. Fábio, uma outra preocupação também da Pastoral Familiar é a questão dos casais de segunda união. Hoje nós temos dentro da nossa igreja muitos casais que, por uma infelicidade, por uma escolha errada, não queremos aqui julgar, né, o que foi que aconteceu, infelizmente seus casamentos não deram certo. E esses mesmos casais tentaram, né, novamente a sua vida a dois, conseguiram encontrar a sua cara metade, vivem muito bem, estão na igreja, participam das missas e tudo mais, embora não possam comungar. Por enquanto, né, nós estamos com esperança. O Santo Padre, o Papa Francisco, na sua entrevista a uma emissora aqui do nosso país, ele acenou, né? Ele acenou sobre a possibilidade da igreja rever esta proibição dos casais de segunda união não poderem comungar. Então nós vamos rezar, como o Santo Padre, ele vem falando muito dessa abertura, que a igreja ela não pode fechar as portas para as pessoas, pelo contrário, tem que abrir as portas, né? Ele vai até usar um termo, né, que a igreja, ela, agora me fugiu aqui o termo que ela usou, mas é como que a igreja ela não pode fechar a porta para ninguém. A igreja é mãe, e como mãe ela tem que acolher a todos os seus filhos, especialmente os pecadores, aqueles que querem se reencontrar, aqueles que querem se converter, aqueles que querem viver uma vida verdadeiramente cristã, uma vida católica na sua prática realmente. Então, nós estamos vivendo aí um tempo novo na nossa igreja, né? Junto com o nosso querido Santo Padre, o Papa Francisco. Então vamos rezar para que, se Deus quiser, haja esta possibilidade, né, dos nossos casais de segunda união. E quantos casais tão bons, né? Com esse desejo, com esse anseio, né, Fábio, de querer comungar o corpo e sangue do Senhor e não podem, são privados disso, né? Então isso dói no nosso coração de pastor, muitas vezes dizer, olha, meu irmão, minha irmã, você não pode comungar, faça a sua comunhão espiritual. Padre, mas eu queria comungar, né? Então, é claro que há casos e casos, né? Tudo a gente conversa, a gente dialoga, mas o importante é que a igreja, ela já está pensando nessa possibilidade. Vamos rezar que o Espírito Santo ilumine o nosso sumo pontífice, os cardeais da nossa igreja, os nossos bispos, para que deem esta abertura, né, para os nossos casais. Não que a igreja vá abrir as portas para o divórcio, não, né? Não é que a igreja vai dizer, agora pode divorciar que vai ficar tudo bem, não. Não se trata disso, mas se trata de caridade pastoral com aquelas pessoas que erraram, mas quiseram consertar os seus erros e querem ser cristãos por inteiro. Não pela metade, mas cristãos por inteiro. Então nós estamos com essa grande esperança. O que você acha disso, Fábio? E a segunda união, a nossa Pastoral Familiar das Estrelas, a gente tem esse, como se diz, esse segmento que nem tem o pós-matrimônio, pré e casos especiais. Nós temos uma pastoral de segunda união na nossa pastoral, na nossa paróquia, né? Que a gente acolhe os casais, né? Tem um encontro de casais, que agora dia 22 de setembro vai ter um encontro de casais para a segunda união, né? Então casais que queiram, né, fazer esse encontro com Cristo, pode estar procurando a paróquia a secretaria da nossa paróquia, fazendo a sua inscrição. É gratuito, não tem custo, tá? Vai ser num domingo de manhã, vocês vão passar o domingo com a gente e assim, é um encontro que vocês vão ter com Deus maravilhoso, né? Aí, como o senhor falou, a igreja acolhe. E assim, não são todas as pastorais que têm, né, uma pastoral de segunda união.
graças a Deus, na nossa paróquia a gente tem, né, já, me falha a memória agora, não sei se é há 7 ou acho que é 8 anos, já estamos indo para o nosso oitavo encontro. Eu era seminarista nas Estrelas quando começou, foi em 2004, 2003, 2004 que começou, 8, 9. Que começou esse trabalho. Tímido, né? Na época era o padre Edvilson, na época, que deu assim, total apoio. Né? Inclusive, quem começou esse trabalho foi o Paulo e a Udi, né? Foram eles que começaram esse trabalho, porque eles são casais de segunda união, eles vieram de Campinas, eles moravam em Campinas, e lá eles tinham esse trabalho lá. E quando eles vieram para Itapetininga, eles apresentaram esse trabalho para o Padre Edvilson, o Padre Edvilson gostou muito, né? E deu-se início, então, a esse trabalho muito bonito e que realmente é um trabalho samaritano, né? De você acolher aquelas pessoas que saem feridas, machucadas, né? De um relacionamento e que elas próprias se auto-excluem da comunidade, da igreja, pelo fato de terem se divorciado, pelo fato de não ter dado o casamento. Então elas acabam, muitas vezes, se excluindo, elas mesmas se excluem, né? Fica aqui esse apelo, né, para os casais de segunda união, de que a igreja ela não fecha a porta para vocês, viu, meus irmãos? Muito pelo contrário. Vocês, casais de segunda união, vocês são muito bem-vindos na nossa igreja. Né? Nós temos espaço para vocês dentro das nossas pastorais, dentro das nossas igrejas. Então não se sintam excluídos, porque infelizmente tem muitos casais que, por essa culpa, né? E por essa autodiscriminação, elas acabam muitas vezes até indo para outras igrejas, né? Porque as outras igrejas elas acolhem, né? E é claro, as pessoas elas querem ser bem acolhidas, né? E muitas vezes se elas encontram portas fechadas na nossa igreja, a primeira porta que abrir para elas estão dentro. E são casais que nem o senhor falou, que não podem comungar, mas comungam da palavra, né? E assim, aqui a gente percebe também na nossa pastoral, assim, às vezes casais de segunda união, que você vê, você sente a presença tão grande de Deus, porque é um casal que comunga da palavra, que às vezes vai à missa sem poder comungar, mas está na missa. Às vezes nós que somos de primeira união, que temos a graça da comunhão, muitas vezes deixamos de ir à missa, né? Estamos lá para receber Jesus, né? Não só na palavra, mas receber de corpo e sangue. E assim, a gente vê para nós, eles chegam até a ser exemplos, né? Que nem erraram, que nem o senhor falou, erraram, mas estão ali, pediram a segunda chance, estão, né, na vivência. E são tão bons quanto tantos outros casais. São super Eu nunca me esqueço, quando eu era seminarista, eu fui participar em São Paulo de um curso de direito canônico matrimonial. E estava lá um bispo, esse bispo ele dizia que quando ele era padre lá na paróquia, veio um casal, segunda união, já estavam há 20 anos nesse relacionamento, não é? E eles vieram conversar com o padre, que hoje é bispo, né? Dizendo que queria comungar. Padre, nós queremos comungar. Né? Aí o padre olhou para eles e disse assim, quem sou eu para negar a Eucaristia para vocês? Na minha fila de comunhão entram tantos casais que aparentemente estão bem casados, mas que pela confissão a gente sabe que vive uma vida errada, se traem, né? Marido que trai mulher, mulher que trai marido, fazem tantas coisas erradas e estão na fila da comunhão e comungam, né? Assim, normalmente. Agora, como é que eu vou negar a Eucaristia para vocês que estão há 20 anos juntos, conheço vocês, são boas pessoas, são bons cristãos, rezam, ajudam todo mundo, trabalham aqui na comunidade, são dedicados. Quem sou eu para negar a Eucaristia para vocês? Isso é muito verdade, né? Porque às vezes existem casais de segunda união que vivem melhor o seu catolicismo do que muitos que estão casadinhos, bonitinhos, mas, né, nas escuras, nas escondidas, né, fazem só coisas erradas. Só coisas erradas. E eles são bastante perseverantes, padre. A gente, na pastoral segunda união da paróquia, eles se reúnem de 15 em 15 dias, né? Estão junto com a gente também rezando os terços na casa das famílias. Você vê que são casais que estão prontos para servir a qualquer momento, né? E na nossa paróquia a gente agradece a Deus e louva todo dia por tê-los conosco, né? Por a gente conseguir trabalhar junto, né? Primeira união e segunda união, a gente trabalha junto.
A nossa pastoral é uma só, a gente fala. Né? Eu acho que Deus é um só. Com certeza. Então, E ainda mais tratando de pastoral de igreja, não pode haver segregação, divisão, separação de pessoas, né? E a pastoral familiar, ela acaba atingindo todas as pastorais, né? Que a gente tem na nossa pastoral. A gente tem ministro, temos o irmão do Santíssimo, temos coroinha, temos acólitos. A pastoral familiar, ela acaba pegando Ela todo. abrange... Porque é né, padre? Então, acho que todas as pastorais têm família. Então, onde tem família, nós estamos lá. Com certeza. E um projeto que nós temos, né? Agora já estou falando no nível diocesano, um projeto que a gente tem é que as paróquias também tenham o encontro de noivos. Não, aqui em Itapetininga não é todas que tem, mas um sonho nosso diocesano é que todas as paróquias tenham esse encontro de noivo, que ele seja um pouquinho mais aprofundado, prepare Com mais certeza. os noivos para essa vida matrimonial, né? Que é tão linda. Com certeza. Antes de agradecer aqui o Fábio, né, nós temos aqui também, né, uma divulgação de um método que a igreja orienta para o planejamento familiar. Né? Então, essa campanha está intitulada Você conhece sua fertilidade, dom de Deus? Quer planejar sua família de forma natural e saudável? O Semplafan tem a alegria de apresentar a você o método de ovulação Billings. Ele permite que toda mulher em qualquer idade conheça a sua fertilidade para monitorar a sua saúde reprodutiva e planejar a sua família de forma natural e segura. Nós podemos ajudar. Temos instrutores qualificados para ensinar de forma simples e eficaz. Né? Então, as pessoas que quiserem saber mais podem entrar no site www.semplafan, né, com M no final, .com. E lá você vai ter maiores informações sobre esse método, né, natural que a igreja orienta para a concepção dos nossos filhos, tá ok? Fábio, quero agradecer, né, você pela sua participação, pela sua disponibilidade. Leve a sua esposa o nosso abraço também e que Deus possa abençoar cada vez mais você, a sua família e a pastoral familiar, para que ela consiga resgatar as nossas famílias e, mais do que resgatar, preservar as nossas famílias nesse amor de Deus que nos une e nos faz família de Deus. Eu que agradeço a TVI a oportunidade de estar aqui, né, falando sobre a pastoral, divulgando a pastoral familiar, né, que é um sonho nosso diocesano que todas as paróquias, né, da nossa diocese tenham uma pastoral familiar trabalhando junto com o ECC. Né? Eu acho que são dois movimentos que, se derem as mãos, se torna muito forte. Com certeza. Né? E eu só queria agradecer a todos. Né? Somos nós que agradecemos. E agora, para a gente encerrar o nosso programa, então eu convido você que está me assistindo agora para nos colocarmos em oração e vamos rezar, pedir a graça de Deus pelas nossas famílias, pedindo que a nossa família seja preservada de todo o mal, de tudo aquilo que queira destruir esta instituição divina, que é a instituição de Deus, que é a nossa família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai de bondade, nós nos colocamos agora na Tua presença, as nossas famílias. E pedimos, ó Pai, que cuideis das nossas famílias, que o Senhor se faça presente em cada lar, especialmente naqueles lares desestruturados, naqueles lares onde a Tua presença não é honrada, naqueles lares onde reina o ódio, a gritaria, a vingança, a falta de diálogo, as traições. Que o Senhor, neste momento, abençoe cada lar, que o Senhor expulse dos nossos lares o espírito inimigo, que o Senhor dissipe dos nossos lares todas as trevas e a luz do Teu Filho Jesus irradie a paz que Ele veio nos trazer. Que a luz do Teu Filho Jesus possa iluminar todas as nossas casas, dissipando o mal, expulsando o inimigo. Que a luz do Cristo, vosso Filho ressuscitado, possa irradiar nos corações dos homens e das mulheres, dos pais, das mães, dos filhos, esta luz que nos faz caminhar, esta luz que abre os nossos olhos para enxergar a riqueza das nossas famílias, para valorizar os nossos lares,
para nos valorizarmos uns aos outros, para que nos respeitemos e possamos viver unidos na oração, na fé, na palavra, na Eucaristia, no Santo Rosário. Obrigado, Deus. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo pai, pela mãe, pelos filhos que o Senhor nos deu. Obrigado por este lar, que talvez não seja o lar que nós gostaríamos de ter, mas é o lar que o Senhor nos deu. E somos gratos e queremos agradecer, porque tudo é obra vossa. Se somos pai, se somos mãe, se somos filhos, é pela vossa graça. E nós queremos nos render à tua onipotência, ó Deus, reconhecer a nossa pequenez, os nossos pecados, a nossa falta de valor às nossas famílias, aos nossos parentes. Perdão, ó Deus, pelas vezes que nós deixamos de lado as nossas famílias e valorizamos outras famílias. Perdoe-nos, ó Deus, pela nossa falta de consciência do que é ser família, do que é viver família. E dai-nos a graça do Teu amor, para que o Teu amor nos impulsione a sermos família que ama e que se ama, a sermos família que testemunha o amor do Teu Filho Jesus. Obrigado, Maria Santíssima, nossa Mãe, nossa Rainha. Obrigado pelo grande exemplo de mãe que a Senhora nos dá. Obrigado, Mãe, pela Tua proteção materna. Obrigado, Mãe, por se fazer presente nos momentos difíceis de nossas vidas. Ó Mãe das dores, acolhei as dores do nosso coração, acolhei as dores das nossas famílias que choram pelos seus filhos drogados, pelos seus filhos alcoólatras. Consolai, ó Mãe, as famílias que choram pelos maridos que estão perdidos no vício do alcoolismo, pelos maridos infiéis, pelas mulheres que não tratam bem os seus filhos, que não tratam bem os seus maridos, pelas mulheres que estão na infidelidade conjugal. Olhai, ó Maria Santíssima, pelas nossas famílias. Cubra-nos com o Teu manto, para que, protegidos por Vós, possamos restaurar as nossas famílias, possamos viver em união, no diálogo, na fraternidade, sentindo-nos todos responsáveis uns pelos outros, amando-nos e perdoando-nos, para que a nossa família se mantenha unida, para que a nossa família seja de fato família de Deus, família que reza unida para permanecer unida. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus Cristo, nosso irmão, e obrigado, Maria, nossa mãe. E obrigado você, querido amigo, querida amiga, telespectador, que acompanhou esse programa, que refletiu junto conosco, que rezou junto com a gente. Vamos pedir que as bênçãos de Deus possam estar aí na sua casa, junto a você, a sua família. Pedir que Deus abençoe o nosso produtor aqui, o Benê, abençoe Júnior Mastrandré. Obrigado, viu, Júnior? Obrigado pela sua música que encanta e nos ajuda a rezar também. Obrigado, Andressa, né? Leandra, obrigado, Leandra, também pela sua participação. Fernando, obrigado. Obrigado, TV Itapetininga, obrigado aqui os técnicos que estão aqui junto com a gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero poder voltar outras vezes aqui com vocês. No próximo programa, Padre Cirlei estará aqui conosco, conduzindo também esse programa Trupe do Verbo. Que todos nós possamos não ter medo de fazermos parte desta família igreja, desta trupe de Jesus Cristo, do Verbo encarnado, essa loucura de ser cristão. Não tenhamos medo. Papa Francisco, por diversas vezes, nos disse isso. Não tenham medo. Tenham coragem de anunciar o Evangelho, coragem de ser de Cristo. Que todos nós
tenhamos esta coragem dentro do nosso coração. Então vamos pedir agora as bênçãos de Deus sobre todos nós, sobre o Padre Sirlei, que não pôde estar aqui com a gente, que a bênção de Deus o alcance onde ele estiver e que sejamos todos uma bênção de Deus para todas as pessoas. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, desça sobre todos vós, sobre a vossa casa, sobre o vosso trabalho, sobre a vossa família de modo especial, sobre esta TV Itapê, a bênção do Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite e até o próximo programa com o Padre Sirlei no Trupe do Verbo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforme em vida, abraço eterno de Deus em mim. As torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. De abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito esse amor, de dor incomparável, consolo inestimável, de vida e cruz é feito esse amor. Grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois tuas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois tuas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. O que será que eu vou dizer se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê? Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão,